8h59. Falar sobre vacinação, Cláudio Humberto, porque ontem os prefeitos tiveram uma reunião, uma conversa com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E quem está com a gente aqui para falar sobre o resultado, se é que houve algum, dessa reunião, é o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete. Muito obrigado por atender ao convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Bom dia também, Cláudio Humberto. Bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes. Cláudio, por favor, abra os trabalhos com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Prefeito, é uma honra tê-lo aqui conosco, viu, nesse bate-papo. Eu gostaria de saber do senhor, como o senhor chegou à reunião e como o senhor saiu da reunião. Quer dizer, o senhor saiu mais otimista, chegou pessimista e saiu, enfim. Qual o seu sentimento do resultado desse encontro? Cláudio, eu fui, realmente um pouco contrariado com a falta de diálogo. Eu tenho usado uma frase que eu falo que a falta da vacina ela é ruim, a falta da comunicação só piora as coisas. E no mês de janeiro nós conversamos com o ministro e ficou acordado que de 10 em 10 dias teria um contato com os prefeitos, porque qual que é a diferença? O presidente, o ministério, ele faz as programações, o governo estadual também, mas quem executa são os municípios. E não é só profissional de saúde. Pega desde profissional de saúde, a guarda municipal, agente de trânsito, tudo para você fazer uma vacinação sem aglomeração, mais tranquila, mais eficiente. Só que não foi cumprido por parte do Ministério essa agenda de diálogo, porque eu até gostaria que esse fosse o último problema que vai acontecer, mas não será. Nós temos aí todo um tempo, aí praticamente o ano todo de 2021 de vacinação. O Brasil é muito diverso e nós teremos outros problemas. Então, conversar ajuda a abrandar os problemas e, às vezes, até fazer com que eles não aconteçam. Mas foi uma boa conversa. O ministro nos passou um cronograma que ele tem muitas variáveis, né, porque depende de entregas de produtores de vacinas internacionais. Ele próprio reconhece que a segurança mesmo nós só vamos ter quando aumentar a produção local. Conseguimos aí incluir os professores, os profissionais de educação de uma forma mais urgente aí no calendário. Isso aí é bom por causa do retorno às aulas. E garantimos também o pagamento dos leitos que estavam habilitados de UTI, pelo menos para esse início de ano. Eu acho que o resultado foi satisfatório. Ora, prefeito, a gente tem uma questão que realmente emperra qualquer avanço, qualquer planejamento, que é a escassez de vacina, né? Como a gente imaginava, muitos municípios tiveram que suspender temporariamente, a gente espera, esse processo de vacinação, essa campanha de vacinação por falta de imunizantes. E aí o governo tira da cartola a ideia de que, não, então os municípios podem agora utilizar todo o imunizante que tem, gastar tudo isso que tem à disposição, que já tem, para a primeira dose. Para a primeira dose que a gente garante, se eu entendi bem, foi assim que foi dito, que a gente garante que em breve chegará um novo lote e aí se fará a segunda dose, né? Não é um risco muito grande? O que lhe parece isso? Porque a princípio se falava que não, né? Tem que garantir já a segunda dose, porque senão corre o risco até da primeira ter uma eficácia muito menor ou até se mostrar ineficaz. O que lhe parece tudo isso, prefeito? Foi uma mudança de orientação, Agostinho. Lá no começo do ano, quando nós iniciamos a vacinação, foi dito enfaticamente, olha, guarda a segunda dose da Coronavac, né? A AstraZeneca já foi possível usar todo o lote no primeiro movimento de vacina, porque a AstraZeneca tem um interstício maior entre a primeira e a segunda dose. E agora, o ministro, ele realmente afirmou isso que você falou, e eu retribuí a ele justamente da maneira que você está me indagando, ministro. É uma coisa de muita responsabilidade, porque a gente precisa ter a segunda dose. Então, eu acredito que, ao tomar essa atitude, a gente vai querer, assim, uma coisa
oficial do Ministério, olha, use todas as doses e vocês terão a segunda dose. Porque, Agostinho, se a gente for ver, eu falei para o ministro, ministro, os prefeitos vão fazer o dever de casa. E realmente, os municípios armaram bons esquemas de vacinação, esquemas de agendamento. A maioria dos municípios tem sido elogiado ali na forma com que está, principalmente pela classe média, que muitas vezes não usa o serviço público, e em ocasiões como essa usa, às vezes tem uma imagem muito negativa, e quando chega encontra um esquema organizado, funcionando, até se surpreende. Tivemos alguns problemas de pessoas que tomaram atitudes muito erradas, né, de furar fila. Tem o caso daquele médico de Assis que tomou as duas vacinas, tomou a Coronavac, tomou a AstraZeneca, e ainda divulgou como que se estivesse fazendo uma coisa bonita, né? Então tem maluco para tudo, né? Essas pessoas isso tem que ser bastante condenado, né? Para que a vacina vá para quem precise realmente. Prefeito, a gente assistiu aí recentemente, esses dias, né, a responsável, a coordenadora do programa de imunização do Estado de São Paulo, falando que não há falta de vacinas. O que houve foi que muitos prefeitos anteciparam faixas etárias de vacinação e aí acabou a vacina. Foi nesses casos dos municípios de São Paulo que resolveram. Aliás, não foi só em São Paulo, né? No Brasil todo houve esse fenômeno. Aqui em Brasília, por exemplo, começou a vacinação dos idosos de 90 anos numa segunda-feira. Na quarta, era um processo de vacinação previsto para a semana inteira. Na quarta-feira, os postos de vacinação já estavam às moscas. Todo mundo já tinha sido vacinado e sobraram vacinas, né? E aí o governo aqui resolveu antecipar esse processo. Aconteceu isso em vários municípios, em muitos municípios. Você acha que foi isso mesmo? Foi digamos assim, foi a inobservância ou a falta de obediência ao Plano Nacional de Imunizações que acabou provocando ou precipitando essa ausência, essa carência de vacinas? Olha, Cláudio, desse exemplo específico que você falou aí de Brasília, por exemplo, vacinou de 90, tem vacina. Por que não iniciar aí de a faixa de 85, né? Então, os gestores locais tiveram essa mobilidade aí de fazer essa programação local dentro dos critérios. Qual que é o critério do Ministério da Saúde? Idade decrescente, né? Então, se a faixa superior foi atingida, nada impede que abaixe a faixa de idade. Agora, o que aconteceu, e aí até nós estamos recomendando para os prefeitos, que não é usual, porque o sistema do SUS, você pode morar num lugar, se vacinar, né, tomar vacina em outro, ele é universal. Mas nesse caso, que a gente tem que ter um controle do percentual da população, é indicado que as vacinas de uma cidade sejam usadas só para aquela cidade. Então, pedir um comprovante de residência ajuda, porque o que ocorre muitas vezes é que, vou dar o exemplo aqui de Campinas, de onde eu estou falando, nós temos uma região metropolitana muito grande, então muitas vezes a pessoa trabalha em Campinas, ou ela tem um parente que mora em Campinas, ela fala, vou me vacinar lá em Campinas. Isso acaba desequilibrando o sistema de estoque de vacina de uma cidade que está preparada para uma quantidade e acaba aumentando a demanda. Então, eu acredito que essa distorção pode ter havido e, por isso, alguns municípios podem ter ficado sem a vacina com uma certa antecedência. E tem também a velocidade de vacinação. Já ficou comprovado que quem colocou menos postos de vacinação mais organizado, vacinou mais gente. Essa estrutura, porque a gente também tem uma outra coisa. A gente começou a ver negócio dos Estados Unidos aí, emprestar estádio, essas coisas todas, mas os Estados Unidos ele não tem uma estrutura de unidades de saúde como tem o Brasil. O Brasil tem mais de 5.000 unidades básicas de saúde, com um sistema de refrigeração para vacina. Então, nem sempre o que faz e que parece uma coisa boa é algo bom para ser aplicado aqui no Brasil, onde a nossa realidade é diferente.
Sem contar, né, prefeito, que o Brasil tem esse Plano Nacional de Imunizações, que foi instituído nos anos 1970 e vem sendo aperfeiçoado de lá para cá. O Brasil virou uma referência mundial de imunização em massa, né? Esses países aí, Estados Unidos, né, os países europeus da parte ocidental da Europa, etc., são países com problemas resolvidos, eles não precisam estar vacinando ninguém, né? Não precisam estar vacinando a sua população. O Brasil é craque nisso, né? Tem expertise. Inclusive já ganhou muitos prêmios internacionais em razão disso. Basta ter vacina, o problema é ter a vacina, né? Mas eu queria saber do senhor, prefeito, o seguinte, como é que anda em Campinas, como é que andam os indicadores de novos casos, de óbitos, etc. Porque eu tô aqui com um levantamento da plataforma World Meter, mostrando que no Brasil já houve desde o início do processo de vacinação, já houve uma queda de 18,7% do número de novos casos, né, de novas infecções, desde do dia. Aliás, o pico de casos de Covid-19 no Brasil foi exatamente no dia que começou a vacinação, aqui no dia 17 de janeiro. Foi o maior número de sempre. E desde então vem caindo lentamente, mas caindo. E já caiu 18,7% no Brasil de uma maneira geral. No dia 24 de janeiro, por exemplo, que foi o primeiro levantamento, né, após o início da vacinação, o país tinha 973 mil pessoas infectadas e na sexta-feira, ontem, esse número era de 791. E também o Brasil tem um número interessante, que segundo essa plataforma, graças ao trabalho, sobretudo do nosso pessoal heróico, pessoal de saúde, né, o Brasil já salvou 97,3% de todas as pessoas que contraíram a doença, o que é um belo número também. O desafio agora é derrubar, né, os números de que é o que importa de fato, que é o número de óbitos. Eu queria que o senhor fizesse uma explanação sobre como é que está a situação em Campinas neste momento. Bom, Cláudio, infelizmente nós recebemos uma notícia hoje que fevereiro foi o mês aí com o maior número de óbitos, acho que chegou a 113. Então a situação ela é ainda delicada, nós temos o rebote do carnaval, né, que ainda não aconteceu, embora os grandes festejos aí tenham sido cancelados, mas nós tivemos muitas festas clandestinas, muitas aglomerações, então ainda tem essa preocupação com o rebote aí do carnaval. O que nós temos de bom? Os profissionais de saúde vacinados, isso dá uma segurança física e emocional muito forte, porque estava tendo muitos afastamentos de profissionais de saúde, porque eles tiveram férias suspensas no ano passado e férias suspensas esse ano também. E trabalhando num cenário de muita... O número de afastamentos de profissionais de saúde, por exemplo, portanto, deve ter caído substancialmente, né, em razão da Covid. Não, ele na verdade, ele caiu, mas ele começou a aumentar agora por uma questão psicológica, né? Essas pessoas, os profissionais de saúde começaram a ter problemas. Eles são gente como a gente também, né? Então, muitos deles, principalmente aqueles que trabalham em linha de frente, acabaram. Eu tenho o caso de uma conhecida pessoal, que ela é fisioterapeuta, e ela teve de hospitais, né? Essa fisioterapia, agora nessa parte mais moderna, ela é muito usada, principalmente para pessoas que ficam muito tempo internadas, que é o caso da Covid, né? Mas agora com a vacinação dá um equilíbrio, como eu falei, tanto físico quanto psicológico. A pessoa trabalha sabendo já que a saúde dela está mais protegida. Nós estamos conversando com o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete. Prefeito, o senhor falou agora sobre Campinas, que o senhor conhece tão bem, lógico, e o interior de São Paulo está sofrendo mesmo. O senhor falou de Campinas, Araraquara está passando por uma situação crítica mesmo. O sistema de saúde em colapso, os casos aumentando de forma assustadora. Tanto que lá foi decidido por um confinamento maior, né, um rigor maior na liberação do comércio, na saída das pessoas à rua. Eu queria perguntar para o senhor se a gente vai ficar eternamente correndo atrás do rabo, porque a gente conversou essa semana, viu, Cláudio, ouvintes,
prefeito, com o infectologista Marcos Bolos, que é do Centro de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo, e ele falou, ele entende que a economia é importante, lógico, desnecessário discutir isso, mas ele disse que se fosse levada apenas a palavra da saúde, dos médicos, dos especialistas em saúde, o Estado de São Paulo teria que estar na fase laranja, quiçá vermelha, segundo ele. Se fosse no rigor, seria vermelho. O senhor não acha que a gente fica correndo atrás do rabo, quando os números explodem, a gente confina um pouco mais? Quando eles ligeiramente atenuam, a gente libera tudo. Não há um meio termo para isso, prefeito? Então, Agostinho, eu acho que é por isso que eu faço uma crítica aí a esse sistema que foi feito no Estado de São Paulo, desse comitê, né, que é um comitê com cabeças assim fantásticas da parte da ciência, mas a política, eu não sei porquê, ela é sempre descartada, né, como se ela fosse desnecessária. E não é. A política também é uma ciência. Então, eu sinto falta de um agente político que possa fazer essa interação e fazer essa mediação. Porque o Dr. Marcos Bolos é meu amigo, eu enfrentei aqui no meu primeiro mandato 2 epidemias de dengue, nós tivemos muito contato. Aliás, uma coisa que está sendo pouco falada, o Butantan lança agora, no final do ano, a primeira vacina do mundo para dengue, que vai proteger dos 4 tipos de dengue. Então, é um grande avanço também aí de uma doença bastante perigosa. Mas como a gente está no Covid, aí tá as atenções muito concentradas. Eu acredito que nesse comitê deveria haver esse equilíbrio, né? Uma pessoa que pudesse estar fazendo essa ponderação para chegar nesse meio termo que você falou, para que a gente não fique nessa situação de ida e volta. O meu ex-secretário de Saúde, na época que eu exerci os mandatos aqui em Campinas, ele é uma pessoa muito vivida. Ele foi secretário de Estado, muito jovem, do Estado de São Paulo, e ele dizia para mim o seguinte, que não tem precedência mundial de confinamento, assim, dessa coisa vai e volta. Isso acaba trazendo um esgotamento na população e um esgotamento econômico também, principalmente quando a gente tem uma população que majoritariamente ela vive do que ela produz, né? Ela é empreendedora. Se ela não trabalhar, ela não tem o recurso. Por isso que a gente está demandando aí novamente o auxílio emergencial, porque é necessário para não se tornar uma situação assim muito complicada, mais do que já se encontra. Mas eu penso igual a você, sim. Eu acho que falta essa medida, esse meio termo. Agora, são muitos ingredientes, né? De um lado, o presidente que não foi feliz na condução dessa pandemia, né? É uma pessoa que tem aí um público que gosta dele, que defende as ideias da maneira que ele fala, mas ele acabou tendo muitas contradições, né? Não teve a devida dedicação, vamos dizer assim, para a gente conseguir a vacina, né? Verdade seja dita, se não fosse o governador de São Paulo, por todas as diferenças que possa ter e tal, mas ele foi o grande batalhador para se conseguir. Hoje, de cada 10 brasileiros vacinados, 9 são vacinados com a Coronavac, né? Então, nós vivemos aí, e os prefeitos, aquele velho ditado, na briga do rochedo contra a maré, quem sofre é o marisco, né? Aí os prefeitos, eles acabaram ficando nessa decisão. Uns pendendo para o lado do Bolsonaro, uma minoria, né? Não, vou abrir tudo, e outros tentando conciliar essa situação entre a vida econômica do município e a proteção da saúde. Prefeito, olhando para trás, e estamos falando no dia 20 de fevereiro, né, 6 dias antes de completar um ano do aparecimento do primeiro caso de infecção por Covid-19 aqui no Brasil, foi exatamente um empresário de São Paulo que retornava de uma viagem a Milão, né? A gente se lembra bem disso, foi o primeiro caso e tal, e ele começou ali, né, dia 26 de fevereiro. Olhando para trás, nesse ano aí tão conturbado em razão da pandemia,
O que é que o senhor acha que de uma maneira geral, a gente já conhece bem os erros e acertos da classe política, né? Mas o que eu gostaria de saber, assim, do ponto de vista da sociedade, né? Onde nós erramos muito e onde nós acertamos muito nesse período? Olha, eu acho que houve um grande acerto da parte do governo federal, o socorro financeiro à população e aos municípios. Foi muito importante, né? 2020, verdade seja dita, né? Com toda essa crítica que eu fiz aí, se não fosse o governo federal, o auxílio que ele enviou para os municípios, tanto para a Covid quanto para a complementação de arrecadação, não daria para se manter os serviços públicos nas prefeituras. Então, acho que Até, foi até sobrou dinheiro, né, prefeito? para os pequenos, Cláudio, porque a distribuição ela foi assim desequilibrada. Os municípios com menos de 50 mil habitantes, que é a imensa maioria do Brasil, eles tiveram superávit, sim, nas contas. Mas conforme você vai subindo a faixa de população, aí isso não representa a verdade. Assim, os grandes municípios receberam menos e os pequenos receberam mais. Foi um projeto votado que o Congresso modificou por questões políticas de base eleitoral e acabou causando esse desequilíbrio. Então, eu acho que teve esse acerto desse socorro econômico, né? E o erro foi justamente essa conflagração ideológica que a sociedade vive, né? E que acabou a Covid sendo um dos pontos a serem colocados nesse conflagramento, né? Isso para o Brasil foi muito ruim. Não foi só o Brasil, nos Estados Unidos também passou por isso. Países que estão passando pela questão política que nós estamos passando tiveram esses problemas. Portugal, por exemplo, quando eu conversei a primeira vez, quando começou lá em março, abril, eu fiz muita conferência internacional, porque a Europa já estava passando pelo problema. Então, até para o pessoal passar um pouco de experiência. Portugal teve um ato simbólico que o líder da oposição foi no parlamento, né? Quando começou o problema, falou, olha, a partir de hoje não existe mais oposição ou situação. Existe um país para ser cuidado, né? Então, eles tomaram as medidas sem ter a conflagração política. Infelizmente, aqui foi o caminho inverso. Conforme o caldeirão ia esquentando, as coisas iam piorando. Então, acho que o grande erro foi não ter tido essa união maior aí por causa da dificuldade. Falar em erro, ô Cláudio, e prefeito, ouvintes, olha só, a notícia que chega da Argentina, o ministro da Saúde da Argentina, Inés González Garcia, renunciou ao cargo a pedido do presidente Alberto Fernandes após a revelação de um escândalo de desvio de vacinas contra a Covid-19 na Argentina. González teria distribuído, viu, Cláudio, doses do imunizante contra a Covid-19 para amigos, servidores e secretários de governo que não faziam parte do grupo prioritário de vacinação no país. E lá na Argentina, enfim, a Argentina não tem sido exemplo para ninguém, né, nesse campo. A gente assistiu aí a chegada, né, 2 meses atrás, quando chegaram as primeiras 300 doses, né? 300 doses. Foram as primeiras doses que chegaram na Argentina. Da Sputnik, né? Hã? Da Sputnik. E o presidente disse, eu vou ser o primeiro a tomar, que é para dar o exemplo, né? Quer dizer, são sempre atitudes tão oportunistas quanto estas atribuídas ao ministro que renuncia. Você vê que não é só no Brasil que trocam de ministro da Saúde em plena pandemia, não é? Hein, prefeito? Cláudio, eu acho que, tanto que houve até essa semana aí, a entidade CNM, que é a nossa co-irmã aí, né, que cuida mais dos pequenos municípios, pediu a cabeça do ministro Pazuello, né? Eu falei o seguinte, o ministro Pazuello, ele é mandado, né? O governo Bolsonaro teve 3 ministros da saúde em 2 anos, os 3 com perfis bem diferentes. A verdade é o seguinte, se nós tivéssemos aí um ministro com uma autonomia, né, seria diferente, mas nós não temos. O próprio ministro Pazuello, numa situação aí quando teve aquela divergência, outubro, né, que ele assinou o convênio com o Butantan, ou pelo menos deixou encaminhado para assinar,
foi desautorizado pelo presidente. Aí ele fez aquele famoso vídeo, olha, a situação é assim, ele manda, eu obedeço. É claro que é isso, né? O ministro, o secretário, ele sempre está subordinado à autoridade política maior. Porém, a função do agente técnico é ele orientar para que a autoridade política decida pelo menor caminho. É por isso que eu acho que não adianta você trocar 6 por meia dúzia, não adianta trocar se não tiver uma outra filosofia de encaminhamento. E uma máquina como o Ministério da Saúde, a pessoa entra, para ela entender onde ela está, vai 6 meses. Para ela entender, se for muito inteligente, né? Exatamente. Então, qualquer troca nesse sentido, realmente tem que ser muito bem pensado. É muito ruim, né? Qualquer troca é muito ruim. A gente teve 3 ministros. O primeiro era falante, era bom de comunicação, mas não tomou providências muito efetivas, por exemplo, nem para a compra de materiais, os equipamentos de proteção individual. Mas era bom de comunicação e houve aquela consternação com a saída dele. Eu me lembro disso, eram entrevistas coletivas diárias, ele ficava mandando recados. Eu queria mandar aqui um abraço para dona Marinha, lá da esquina da rua, não sei o quê, que mandou uma carta muito simpática. Enfim, era um político, né, assim, muito hábil. Era um talk show, né, praticamente. O seu substituto é aquele médico que, se você for estudante de medicina, adoraria tê-lo como professor, né? É um sujeito que inspira confiança, que tem pleno conhecimento do assunto. E aí vem um terceiro ministro que não tem nada a ver com medicina, nem com saúde pública, tem fama de ser bom gestor, de gestor público e tal. E aí, enfim, o que a gente vê é que foram 3 opções infelizes, né? Mas pelo menos essa daí está, do ponto de vista da gestão, tem sido feito o que é possível nas circunstâncias. Agora, o governo federal poderia ter feito bem mais, não é, prefeito? A gente vê que há uma crise por vacina, uma demanda por vacina no mundo inteiro. O Brasil tem até um bom desempenho, né? O Brasil é hoje o 6º, 7º país que mais vacina sua população, já ultrapassou países importantes, ultrapassou todos os países da Europa, à exceção do Reino Unido, por exemplo, está aí ultrapassando Israel, que é um dos países que proporcionalmente mais vacinam pessoas, mas apesar disso, somos poucos, não estou entre eles, mas enfim, são poucos os brasileiros ainda vacinados, né? O que é que o senhor acha que nessas condições atuais seria se eu fosse o ministro da Saúde, na segunda-feira eu ia tomar as seguintes providências. Como é que o senhor se posicionaria diante de uma situação como essa? Olha, o ministro apresentou um bom cronograma de compras de vacina. Ele apresentou, disponibilizou para todos os prefeitos. E aí eu achei uma atitude boa dele. Muitos prefeitos estavam falando assim, libera para o município comprar, a gente quer comprar. Alguns estados, olha, a gente também quer comprar. Aí, num dado momento da reunião, o ministro falou assim, olha, o que vocês tiverem para comprar, manda para mim que eu pago e compro. E coloco no Programa Nacional de Imunização, né? Então, eu acho que ele foi bem prático ali. Não é que está... Aí o Bolsonaro usou aquela famosa frase aí dos 20 bilhões, né? Na verdade é o seguinte, o que tem que ter nesse momento é uma eficácia de você conseguir a vacina, porque o mundo inteiro está atrás dessa vacina, né? Os países mais ricos, onde tem a detenção dos laboratórios, é claro que eles têm uma condição de acesso melhor, né? O Brasil, ele sempre teve uma boa relação internacional, nesse momento nos falta esse diálogo, isso é real, é visível, né? Então, eu acredito que, diante do calendário apresentado, que chega aí até 430 milhões de doses, o que tem que ter agora é alguém aí trabalhando diplomaticamente e também da parte executiva para que esses compromissos sejam honrados, né? O que não pode é, quando estiver chegando perto, dar problema de insumo, como aconteceu com o IFA agora, né? Se bem que a partir de junho, o Brasil começa a fabricar o seu próprio IFA, né, um insumo farmacêutico ativo. E aí fica mais fácil também para a produção
local de vacina. Então, respondendo praticamente a sua pergunta, eu acho que é debruçar em cima disso que está compromissado e fazer com que as coisas aconteçam. Nós estamos conversando com o prefeito Jonas Donizete, que é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Prefeito, para encerrar, pelo menos da minha parte, o senhor citou no começo da nossa conversa que o Ministério da Saúde se comprometeu em colocar os professores como prioritários na sequência aí do plano de imunização. O senhor citou rapidamente isso e nossos ouvintes estão aqui perguntando. Tem muita gente interessada, porque isso é uma questão essencial, né? Alguns municípios, São Paulo, por exemplo, né, Cláudio, decidiu voltar às aulas com muita dificuldade, até porque há um efetivo grande de professores que está afastado, há muitos pais de alunos responsáveis por alunos que decidiu não levar seus filhos, as crianças, os jovens para o colégio, também por causa disso, porque não há imunização ainda para os professores. Isso ficou compromissado, já temos data. Quando começará a vacinação dos professores, prefeito? Foi assim, Agostinho. Ao abrir a reunião, o ministro falou que aceitava a nossa reivindicação e que os professores seriam vacinados em março, né? Depois, no decorrer da reunião, eu fiz isso que você falou agora. Falei, ministro, podemos falar? Podemos, né? Aí ele pegou e disse o seguinte: eu vou me esforçar para que seja março e em meados de março eu confirmo para vocês a data de vacinação dos professores. Quando fala professor, até para as pessoas saberem, é a comunidade escolar, é o servente, é a merendeira, todo mundo que está envolvido aí no dia a dia da escola. Mas o compromisso do ministro conosco é mês de março. Mas, prefeito, olha, assim, todos gostamos de professores, né? Eu sou filho de professora, na época chamava professora primária, né? Eu me lembro que o garoto, eu sentia um orgulho imenso quando eu via minha mãe saindo para o trabalho, né? Puxa vida, minha mãe é professora, né? Porque para mim professora era e continua sendo uma referência fundamental de vida. Todos gostamos e admiramos professores, né? Uma categoria muito querida, muito admirada no Brasil. Agora, o que dizer de outras categorias que estão expostas ao coronavírus há tanto tempo, né? Os municípios, os estados, inclusive as universidades federais, todos mantiveram-se durante o ano de 2020 quase completamente afastados em casa, no distanciamento. Houve alguns municípios que conseguiram implantar com êxitos programas de aulas à distância, etc., mas a esmagadora maioria não conseguiu isso. Mas o fato é que é um setor que está paralisado, né, a rigor, sobretudo na educação pública. Mas assim, nós temos os policiais, sobretudo os militares, mas os federais, também os policiais civis, né? A gente tem os motoristas de ônibus, os cobradores, né? Essa classe de rodoviários até me emociona quando eu me lembro deles, né? Como eles não deixaram de trabalhar. Foram obrigados pelas circunstâncias, pela vida, por tudo mais, a trabalhar. Se tem um lugar, se tem uma garantia de aglomeração neste país, é ônibus, né? Ônibus ali, as pessoas ficam não podem aglomerar em festinhas familiares e permitem que favorecem a aglomeração no transporte coletivo. Essa é outra discussão. Mas, enfim, há categorias que estão muito mais expostas e há muito mais tempo ao Covid-19. E, prefeito, o que dizer a essas pessoas? Olha, é o seguinte, você vai ficar para trás porque a prioridade vai ser o pessoal da área da educação. O que dizer a essas outras categorias que estão expostas desde sempre e vão ficar para trás, vão ser incluídas no critério de faixa etária, né? E não ao contrário dos professores. O que dizer a essas pessoas? Olha, eu acho que todas essas ponderações que você fez são muito válidas, Cláudio. Eu também tenho esse raciocínio. Agora, a realidade se impõe, né? Os prefeitos estão tendo muita dificuldade para retornar às aulas. Existe um corporativismo, claro, né, na classe dos professores, na categoria. Eu acho necessário também a vacinação. Seria bom se a gente pudesse, principalmente os motoristas de ônibus, que você falou aí, e outras profissões, né, que têm aí um contato com a população muito grande, mas a verdade qual que é a dificuldade dos prefeitos? Você pode ver, anuncia tal dia para o retorno às aulas. Aí tem ação judicial, tem isso, tem aquilo. Não, aí vamos deixar mais para frente. E aí o que acontece? Não é só esse embate
com a categoria. É uma coisa também que a criança, um aluno de classe média alta, ele tem um recurso de internet e tal. Os mais pobres, eles têm mais dificuldade, por mais que o Estado tente suprir. Então é uma coisa assim de você resolver um problema, né? Fazer com que a criança volte para a sala de aula. Eu acho que é toda essa reverência aí ao professor que você falou, mas também tem o outro lado da coisa. Como é que nós vamos efetivamente retomar as aulas sem ter essa resistência, né? Você vê nos professores do Estado de São Paulo, de 160 mil com menos de 60 anos, um alto formulário lá, 28% declarou comorbidades. E aí depois, parece que o secretário de Educação pediu aí uma coisa mais profunda sobre isso, mas é um embate administrativo, que eu acredito que com a vacina ele vai ser dissolvido. É isso, não, e há alguns números, enfim, há números para todo lado, né, Cláudio, prefeito, ouvintes, mas há um número que foi passado Todos pela Educação, segundo o qual um ano, esse ano que a gente passou agora de aula supostamente à distância, não existiu, né? Na realidade não existiu. A gente não teve educação à distância, foi um ano perdido, principalmente na rede pública. E o que se calcula é que esse um ano perdido, para ser recuperado, se tudo der certo a partir de agora, vai levar 4 anos. Então, assim, é um prejuízo bem significativo, mesmo como tantos outros setores também têm sofrido demais. Prefeito Jonas Donizete, foi um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Agostinho, Cláudio Humberto, um grande abraço, um abraço aos ouvintes da Bandeirantes. Abraço, prefeito, boa sorte.